da nossa vontade para fazermos a vontade de Deus. Aleluia. E é isso que agrada o Senhor, irmãos. É isso que o Senhor agrada, porque não importa o que o Senhor vai falar, não importa qual é a vontade dele. O Senhor quer ver a nossa prontidão para ouvir, para entender e para fazer aquilo que ele tem para nós. Aleluia. Irmãos, e o Senhor disse a Samuel tudo aquilo que ele tinha para fazer. E a palavra que o Senhor trouxe para Samuel, irmãos, não era uma palavra boa. Ó, Samuel, você vai falar que eu vou abençoar, que eu vou derramar bênçãos. Não, era uma palavra dura. E Samuel era um menino. E Deus falou com ele: ó, Samuel, você vai falar com Eli o seguinte, que eu vou destruir a família dele toda, porque eu já avisei. Ele não está levando o caso a sério, está demais, os filhos dele, e não vai, eu vou acabar. Não vai ter mais sacerdote, descendentes dele, não. Eu vou acabar com tudo por causa do pecado dos filhos dele, que Eli preferiu não tomar providência. Ele preferiu não agir. E por isso eu vou fazer. Irmãos, imagine um menino ouvir uma coisa dessa. Aí o sacerdote vira e fala assim: ô Samuel, o que foi que o Senhor falou com você? E agora, irmãos? Se Samuel fosse eu ia falar nada não. Imagina você falar com um sacerdote, irmãos, né? Que está te ensinando. Você é um menino, um homem já velho ali, de quantos anos? Mas Samuel, irmãos, ele tinha ouvido a voz de Deus. Aleluia! E ele tinha aprendido, irmãos. Glória a Deus, nosso Deus é maravilhoso. Aleluia! Irmãos, e ali ele mesmo perguntou, e ele falou com ele: olha, Samuel, por favor, você não me oculte nada. Tudo que o Senhor mandar, você falar comigo, você fala. E ali, irmãos, Samuel, ele fez como o Senhor mandou. E falou aquela palavra, ainda que dura, para Eli. Mas Eli já sabia, irmãos, aquilo. Porque ele já tinha sido avisado no seu coração. Mas Samuel, irmãos, ele foi corajoso. E a Bíblia fala, irmãos, que a partir dali, daquele momento, do simples ouvir a voz do Senhor e fazer como o Senhor ordenou, a vida de Samuel foi mudada. Samuel, irmãos, ele foi transformado pela palavra de Deus, através da voz do Senhor, através do chamado que o Senhor deu para ele. Ele já servia, mas ele não entendia. Ele cuidava das coisas, ele arrumava ali, ele fazia tudo bonitinho, mas ele ainda não tinha intimidade com Deus. E Deus falou: olha, quando Deus chamou ele para ter intimidade com ele, porque Samuel, irmãos, ele pôde sentir de perto, quer ter comunhão com Deus. Samuel ali, ele chegou perto de Deus, e ali agora ele estava conhecendo quem era Deus. Ele tinha ouvido a voz de Deus. Não era mais o que alguém falava para ele, não era mais o que alguém dizia: oh, o Senhor fez grandes coisas. Não, ele estava ouvindo. Ele pode dizer: eu ouvi a voz de Deus. Irmãos, e a partir dali, aquele menino, ele influenciou toda uma nação. Por causa da voz de Deus, o Senhor ter abrido o entendimento, a palavra ter sido ministrada, ele influenciou uma grande nação, irmãos. Ele se tornou um grande líder militar da palavra do Senhor. Ele foi juiz do povo de Israel. E diz a Bíblia mais que ele ungiu, ele aconselhou reis. Irmãos, e até que ponto, eu te pergunto nessa noite, nós estamos disponíveis a ouvir a voz de Deus? Irmãos, quando nós entendemos a voz de Deus, não tem como nossa vida ser a mesma. Quando o Senhor, ele nos toca, ele nos fala, nossa vida muda. Isso não significa, irmãos, que eu não tenho problema, que você não vai ter problema. Não, nós vamos ter, mas a voz do Senhor nos conduzirá no melhor caminho a seguir. E aonde quer que nós formos, o Senhor é conosco e nada nos acontece, porque Ele nos protege. Aleluia! Essa é a palavra de Deus para nós, irmãos, nessa noite. O Senhor, Ele quer ministrar no nosso coração que nós não precisamos ter mais medo, porque Ele já revelou para nós a sua palavra. Nós não precisamos ficar mais apreensivos, porque a palavra do Senhor já foi ministrada a nós. O Senhor, Ele já falou, e
sentimos ou pensamos. Por quê? Porque nós estamos firmados dentro da palavra dele, irmãos, seguindo a vontade dele, independente de A ou B. Quantas vezes, irmãos, nós estamos com um propósito no nosso coração, na nossa mente, e nós estamos com um sonho ali para fazer, e alguém fala conosco assim: ah, isso não vai dar certo. É bobagem você investir nisso, porque isso aí não tem futuro. Você vai ficar batendo com a cabeça, isso aí não vai dar certo. E aquilo, irmãos, nós paramos e ouvimos a voz daquela pessoa, e nós ficamos pensando: não, realmente nós não vamos conseguir, não vai dar certo. E aí você para no meio do caminho, porque você está ouvindo a voz de outra pessoa. Quantas e quantas vezes você tem um projeto de fazer uma faculdade, um sonho, e alguém te fala: isso não vai dar certo, porque você casou, isso não vai dar certo. E você vai e abandona aquilo, porque você acha: ah, mas fulano falou, eu tenho que escutar a voz dele, não vai dar certo. E quantas vezes nós estamos parando, irmãos, para ouvir a voz do pai, da mãe, do amigo, do irmão, a opinião de outras pessoas, irmãos, como nós, que estão dispostas, que estão sujeitas ao erro, sujeitas à queda, e nós vamos ouvindo e vamos confundindo a nossa mente. Mas nessa noite, irmãos, isso vai acabar, porque a única voz que nós vamos ouvir, final, para dar sentença a partir de hoje, é a voz de Deus. Aleluia! Porque Ele, irmãos, Ele sabe o que é bom para nós. O Senhor sabe o que é bom para nós. É verdade, aleluia, Jesus. Aleluia. E se nós formos olhar na palavra do Senhor, irmãos, nós temos exemplos de homens de Deus que pararam, irmãos, e não ouviram a voz do outro, mas ouviram a voz de Deus. Um exemplo, irmãos, que eu acho muito bonito, que o Senhor já falou muito no meu coração, foi quando Moisés, ele estava ali no deserto com o povo de Israel. Irmãos, imagina, o povo tinha saído lá da escravidão, o povo estava vivendo escravo, o povo trabalhava forçado, o povo estava comendo alho e cebola, o povo vivia numa situação deplorável. E Deus vem, liberta o povo daquela prisão, leva para o deserto, e o povo ali tinha sombra durante o dia, o povo ali na hora de dormir, o povo era aquecido, o povo tinha maná no céu, e não estava bom. O povo tinha saudade de comer lá no Egito, de comer alho, de comer aquelas comidas ruins, porque eles não tinham temor de Deus. E foi por isso, irmãos, que eles não alcançaram a promessa. Por isso que somente 2 deles entraram na terra, porque os outros morreram tudo no deserto por causa da murmuração. Irmãos, e quantos de nós estamos morrendo espiritualmente sem conquistar o que o Senhor tem para nós? Quantos profetas de Deus, mulheres de Deus, homens de Deus estão morrendo sem alcançar promessa, porque pararam no meio do caminho para ouvir a voz de outro. Mas nessa noite, irmãos, nós vamos seguir em frente, porque nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus, e é Ele que fala no meio do seu coração, é Ele que nos dá algo para seguir. Aleluia! É o Senhor que nos guia, irmãos, e Ele merece toda a honra e toda a glória. E Moisés, irmãos, quando estava ali, ele sofreu a pressão do povo, e o povo começou a falar com ele. O povo olhava para um lado, tinha uma montanha, olhava para o outro lado, tinha outra montanha, olhava para frente, tinha um mar, olhava para trás, havia um exército, e as pessoas começaram a murmurar, começaram a falar: ô Moisés, lá no Egito não tinha sepulcro, não? Lá não tinha cova, não? Para que a gente morresse, fosse enterrado lá? Você trouxe nós aqui para morrer nesse deserto? Irmãos, e aquele povo já tinha visto a mão de Deus, mas mesmo assim eles murmuravam e eles questionavam. E Moisés foi clamar ao Senhor para saber o que tinha que fazer. E o Senhor só disse para ele assim: por que você clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Aleluia, irmãos. Essa foi a resposta do Senhor para Moisés. Ou seja, Moisés, não fica preocupado com o que o povo está falando, não. Eu te mandei marchar. Irmãos, e para que ele continuasse marchando, o Senhor abriu o mar vermelho. Eu quero dizer para você que se você ouvir a voz de Deus, ouvir simplesmente a voz de Deus, não importa o que tiver na sua frente, o Senhor ele vai quebrando, mas você tem que ouvir a voz de Deus. Aleluia. Se você estiver ouvindo a voz de Deus, as barreiras
Moisés, o que você tem nas suas mãos? E Moisés falou, ó Senhor, tem um cajado. Ele falou, então toca nas águas. E Moisés tocou e o mar se abriu, irmãos. E nessa noite eu digo para você, Deus, Ele quer usar você com o que você tem nas suas mãos. Irmãos, Deus, Ele não chamou ninguém em vão. O Senhor, Ele colocou alguma coisa na sua mão. E Ele quer que você olhe a Ele com aquilo que você tem nas mãos. Aleluia. E através do que o Senhor colocou nas suas mãos, você vai começar a partir de hoje a trabalhar para Ele, fazendo a obra dEle com o que Ele te deu. Seja oração, seja louvor, seja o dom de convidar, seja o dom de abençoar. Não importa, irmãos, Ele não te colocou aqui em vão. O Senhor, Ele te chamou, Ele te escolheu e você está aqui para fazer a obra dEle. E o Senhor, irmãos, Ele quer que nós entendamos a sua vontade. Amém. É simplesmente ouvir a voz de Deus. Irmãos, quantas vezes nós oramos, clamamos, pedimos e nós falamos e não conseguimos achar resposta. Mas é porque nós não paramos para ouvir, irmãos. Nós ficamos tão preocupados em falar que não paramos para ouvir. E Samuel, irmãos, ele não tinha entendido ainda que o Senhor estava falando com ele. Mas na madrugada ali à noite, quando ele percebeu, ele se levantou com prontidão. Eu quero dizer para você nessa noite, é noite de nós levantarmos, irmãos, espiritualmente com prontidão, para atentarmos o que o Senhor tem para nós. Porque quando nós estamos na posição de Deus e nos levantamos como guerreiros, irmãos, não mais como coitados, não mais entristecidos, não mais chorosos, não, mas com a convicção de conhecer o Deus Todo-Poderoso, que a palavra já revelou para nós. Quando levantamos com autoridade e falamos, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, fala que o Teu servo ouve, irmão. O Senhor dos céus, Ele fala no seu, no meu coração. Eu creio. Ele fala conosco através da palavra. Ele usa alguém, Ele faz conforme for, mas Ele fala. E nós precisamos estar atentos para entender. E como Samuel, irmãos, com a autoridade que Deus nos deu, levantarmos com a cabeça erguida e obedecermos a obra dEle, obedecermos a vontade dEle, fazermos conforme Ele nos mandou. E o Senhor, irmãos, Ele tem nos chamado dia após dia para nos acordarmos, porque Ele precisa de nós. Aleluia. Irmãos, o Senhor, Ele precisa de mim, de você. Ele precisa de nós, para a glória dEle incendiar este lugar. Ele precisa de nós, irmãos, para a glória dEle mudar a realidade da nossa cidade. O Senhor precisa de nós para fazer a diferença na nossa casa, na nossa família. É verdade. O Senhor, Ele nos chamou, irmãos, e não foi em vão. Ele só quer de nós prontidão. Como Samuel, prontidão para ouvir, prontidão para falar e prontidão para servir. Aleluia. Essa é a vontade do Senhor nas nossas vidas. Aleluia, Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. O Senhor, irmãos, Ele já conhece as nossas dificuldades. O Senhor, Ele já conhece os nossos problemas. O Senhor, Ele já conhece, irmãos, tudo que nós passamos. Mas nós precisamos, irmãos, saber chegar até o Senhor. Porque o Senhor, Ele quer nos ouvir. O Senhor está pronto para nos ouvir. E quando nós estamos prontos para falar, o Senhor para e nos escuta. Então, quando nós oramos, apresentando a nossa casa, a nossa família, os nossos irmãos, quando nós apresentamos as nossas enfermidades, tudo ao Senhor, o Senhor nos ouve. Mas o Senhor, irmãos, Ele quer nos ensinar nesta noite a parar para ouvir a resposta dEle. Mas como eu vou ouvir a resposta de Deus? Como eu vou ouvir o Senhor falar? Irmãos, o Senhor, Ele fala dentro do nosso coração. Amém. Ele fala através da palavra dEle. O Senhor, Ele tem vários meios de falar conosco. Irmãos, e a vitória, ela já foi liberada a nós. O que falta então para tomarmos posse da vitória é entendermos a vontade de Deus e aprendermos a ouvir a sua voz. É simplesmente
irmãos.